Bom dia a todos e todas que já estão conectando-se aqui conosco para mais um encontro nosso da Escola Bíblica Dinâmica da Igreja Batista da Praia do Canto. Espero que você tenha passado uma boa semana, esteja bem, que a graça de Deus repouse sobre a sua vida. Mais um domingo para a nossa caminhada, essa caminhada diferente, né? Já que está se tornando comum. Um bocado de tempo já, nós majoritariamente nesses encontros, quer dizer, completamente nesses encontros virtuais. Temos aprendido muitas coisas, mas é inegável que a gente sente saudade do lugar, do nosso encontro, da nossa presença física. Mas vamos com paciência, vamos com calma e dando um passo de cada vez. Bem, a nossa escola bíblica, eu e Kênia, daqui a pouco ele deve entrar, deve estar por aqui. Eu não percebi se ele já entrou, mas eu vou ficar atento aqui nas mensagens, nas entradas, para poder convidá-lo. Nossa escola bíblica é esse encontro que nós temos nos dedicado a um olhar para as Escrituras, a uma posição de leitura a respeito das Escrituras que nos ajude a crescer e a, com mais saúde e maturidade, caminharmos. Porque o modo como nós lemos as Escrituras é muito importante, especialmente nesses nossos tempos de tanta divergência, né? Tantos posicionamentos diferentes a partir da mesma Escritura. Como igreja, nós temos sentido essa necessidade de instrumentalizar, dar perspectivas, ajudar você, que membro da igreja, que participa conosco na igreja, que não frequenta uma academia que se dedica ao estudo teológico, você poder, a partir das experiências que trazemos para cá, das reflexões, ter alguns outros instrumentos para a sua leitura proveitosa das Escrituras. Todavia, sempre salientando que o nosso olhar, a nossa busca é por uma leitura piedosa, porque essa a certeza que temos, como ela é preciosa para nós e para a nossa vida. O Kênia já está por aqui, vou trazê-lo para a nossa conversa, para nós lermos um texto bíblico, orarmos. O texto bíblico, deixa o Kênia acabar de entrar e quero dar um bom dia para ele. Bom dia, Kênia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos vocês aqui que estão conosco, nos acompanhando. Mais uma escola dominical, prazer. Vamos junto aí. Boas-vindas para todo mundo que está se conectando, tanto pelo Instagram do Kênia, diretamente, quanto pela nossa igreja. Lembrando, essa é uma escola, é um espaço de aprendizado sobre as Escrituras. Nós funcionávamos fisicamente lá na igreja, mas desde a pandemia viemos para esse espaço. E todos e todas que se chegam para se unir a nós são muito bem-vindos. Espero que no tempo em que nós retornarmos, que Deus permita que não demore muito, você também possa, estando em nossa região, nos visitar. Então é um privilégio para nós ter você aqui conosco. Kênia, eu quero ler de novo o texto que foi o texto que nos abriu nessa conversa lá há 2 meses atrás, o texto de Hebreus 4, a partir do verso 12. Hebreus 4, a partir do verso 12, e quero depois orar e nós entrarmos na nossa conversa. No domingo passado, nós exploramos bastante a questão do imaginário. A gente vai retomar aquela conversa e seguir adiante. Vamos ver até onde a gente chega, né? Porque esse papo aqui, ele vai tomando caminhos e às vezes a gente sente necessidade de nos deter um pouco mais em uma ou outra questão. E de fato, a ideia aqui não é seguir um script rígido, mas é propiciar esse espaço de reflexão para todos nós. Então, essa é a ideia. Hebreus 4, 12 em diante diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. As Escrituras, simbolizando, representando para nós essa palavra, um lugar de encontro, de elucidação, de revelação, de conhecimento de Deus. Que o Espírito de Deus nos conduza sempre para essa experiência assim com as Escrituras. Vamos orar juntos? Pai amado, muito obrigado por mais um dia. Obrigado a Deus pelo cuidado, carinho, amor do Senhor por nós. Obrigado pela oportunidade que temos de ter as Escrituras, lê-la, compreendê-la. E na medida que compreendemos e o Senhor nos fala pelo Teu Espírito, este encontro espetacular que acontece. Há um discernimento vindo do Senhor para nós, que nos abre a consciência, nos amadurece, nos ajuda a reconhecer a grandiosidade da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. E não há como ter um encontro assim, Pai, sem que a gente olhe para o outro, olhe para a vida, com uma atitude amorosa, bondosa, porque é isso que encontramos no encontro contigo. Que o Senhor nos abençoe uma vez mais nessa conversa, que o Senhor nos conduza, que todos e todas que dela vão participar sejam edificados. Nós rogamos isso, agradecemos e oramos por cada um em nome de Cristo Jesus. Amém. Kenner, meu amigo, imaginário. O imaginário, quando se fala de um texto, quando se fala de literatura, é de uma importância que não pode ser deixada de lado. Vamos começar daí? Ou até um pouco antes, né, Zé? Ainda retomando os passos que nós apresentamos. Eu acho que por que estamos falando de imaginário? Né? Qual a razão de estarmos falando agora de imaginário? Né? Se você está nos acompanhando, se você chegou agora nessa aula, ou talvez não foi possível acompanhar todas as aulas, nós estamos num processo de caminhada de como ler a Bíblia de forma madura, de forma equilibrada, espiritual. Quer dizer, como lê-la? O que a gente pode fazer? Tipo assim, eu quero começar a ler a Bíblia de forma metodológica, ou ler de maneira mais profunda e ao mesmo estudiosa. tempo... Quero estudar um pouco mais o texto. Eu quero e devocional, né? Claro, como que eu faço para ler a Bíblia? A pergunta, como que eu leio a Bíblia assim? Eu pego em casa, abro a Bíblia e começo a ler. Mas como que eu posso fazer uma leitura então um pouquinho mais profunda e nos meus dias, no meu cotidiano, no meu dia a dia? Aí nós explicamos. A primeira coisa, não tem como você ler como você lê antes do almoço com a família, ou depois, ou quando acorda em casa com a família, né? Tem que ser uma leitura que te exija tirar um tempinho, uma horinha, duas, que é você e a Bíblia. Então, a primeira coisa é isso. E aí, nesse tempo, nesse tipo de leitura, que é uma leitura que te exige agora um tempinho, né? Inclusive, você retirar esse tempo semanalmente, etc. Isso te exige agora que você escolha o livro. Olha os passos. Escolher o livro, qual livro você vai estudar. Depois de escolher o livro, você agora precisa escolher o texto que você vai ler naquele dia. Não é? Aí nós explicamos como escolher um texto, delimitação do texto. Delimitamos o texto, aí depois vamos fazer a comparação das traduções. Então, delimitou o texto, fez a comparação das traduções. Nós explicamos como delimitar o texto, explicamos como comparar. Aí depois, o que nós temos que olhar? Olhar o contexto do texto. Aí qual foi o primeiro contexto que nós olhamos? O contexto literário. Quer dizer, aquela perícope está dentro de uma argumentação. Como que eu olho o contexto literário, né? Eu olho o assunto no qual aquela perícope ou aquele texto está. Explicamos, inclusive, o que significa perícope, né? No qual ele está. E como olhar isso? E como isso, de alguma maneira, serve mesmo para iluminar o texto. Aí nós olhamos, aí dizemos o seguinte, dentro da ideia do contexto,
temos um outro contexto, é contexto social e cultural. Social são aquelas práticas sociais. Nós falamos, por exemplo, sobre a questão da mesa no mundo antigo, comer carne, e etc. E depois entramos num outro tipo de contexto, que é o contexto das representações. É o contexto da linguagem, é o contexto das ideias que nós temos. Isso que nós chamamos de imaginário. A Bíblia, ela é palavra de Deus dentro de um contexto de ideias que não é o mesmo contexto de ideias que nós temos hoje. Por exemplo, nós pensamos coisas, nós temos ideias e partilhamos informações que no mundo antigo não estavam presentes. Quer dizer, existem compreensões a respeito do funcionamento do mundo, do lugar das mulheres, das relações humanas, do que significa corpo, de como o mundo é. Quer dizer, esses saberes que nós chamamos de imaginário, nós temos os nossos, o povo da Bíblia tem os deles. Então, essas ideias que nós chamamos de imaginário, elas estão presentes em vários lugares no antigo. Ó, a questão do cabelo, exatamente. No mundo antigo. Por que saber disso? Primeiro, porque assim nós vamos conseguir entender melhor sobre o que e com o que o texto bíblico está falando e dialogando. Sobre o que seria o seguinte: quando Paulo está falando do cabelo, ele está falando sobre o quê? O que é a ideia de cabelo que ele tem? Porque ele não vai explicar isso para a gente hoje, entendeu? Ele simplesmente fala, como nós falamos hoje, ó. Ah, porque a pandemia é como aquela dor que sente quem tem uma questão, um problema irreparável. Eu não vou explicar o que é um problema irreparável. Eu simplesmente entendo que todos nós sabemos o que são os problemas irreparáveis. Entenderam aqui? Quer dizer, então, as palavras e as ideias, elas estão dentro de um conjunto de imaginários. Quer ver um aqui que é ruim, mas que de alguma maneira lembra um pouco o que a gente fala, né? Por exemplo, quando eu falo assim, quando eu falo aquele camarada, não vou usar esse exemplo porque é um exemplo ruim, teria que fazer uma crítica. Quer ver? Coisas que estão no nosso imaginário, né? Pronto, assim. Eu conto uma piada e essa piada pressupõe que a Argentina seja um país em que as pessoas são arrogantes, né? Tipo assim, ó. Ou eu falo, não, Pelé é muito melhor do que Maradona. Ou você está parecendo um argentino. Quer dizer, para nós isso faz todo sentido, porque nós temos um imaginário. Os argentinos são arrogantes? Claro que não. Eu conheço muitos argentinos que não são arrogantes. Que é gente boa. É difícil encontrar, mas tem. Quer dizer, você está entendendo aqui a brincadeira? Nós temos um imaginário sobre argentino. Nós temos um imaginário, por exemplo, sobre as regiões do Brasil. Nem sempre esses imaginários são legítimos no sentido, são críticos, às vezes são preconceituosos. Quer dizer, então, os imaginários são aqueles... o imaginário é aquele conjunto de ideias que nós temos e que, quando falamos, pressupomos que o outro entenda o teor dessas perspectivas. O apóstolo Paulo é um ser humano como eu e você. Vive na Judéia, não é? Vive na Palestina, e a Palestina tem os seus imaginários. Tem as suas perspectivas. Ele é um judeu. A nossa fé, a Bíblia, o Novo Testamento pelo menos, foi produzido por gente do judaísmo. Gente que estava dentro do judaísmo. Por isso que vai aparecer nos evangelhos e no Novo Testamento a presença de ideias e imaginários, você está entendendo? Do judaísmo. E dentro desses imaginários, de alguma forma, são testemunhados em textos. Textos de uma literatura judaica maior
do que a que nós conhecemos, e textos que estão na literatura judaica canônica. Então, esses textos, como a nossa cultura, nós não temos textos não temos textos da cultura brasileira, que hora e outra a gente usa. Paulo também fez isso. Paulo citou poetas gregos no seu discurso. Filósofos. Poetas e filósofos gregos. E, naturalmente, Paulo está falando a partir de imaginários e de perspectivas que estão dentro deste contexto do judaísmo. Nós citamos o cabelo, por quê? Porque há textos do mundo antigo, textos do judaísmo antigo, que tratam o cabelo e tratam a relação do cabelo com os anjos de uma certa maneira. Paulo está no contexto do judaísmo. Paulo está dentro deste conjunto de imaginários. Entendeu aqui, gente? Então, isso torna, inclusive, a Bíblia ainda mais profunda. Um outro exemplo para a gente continuar nossa conversa sobre isso, e depois eu passo até a palavra para o Ziel. Moisés. Quem é Moisés do judaísmo? Entende? Quem é Moisés? Moisés não é só aquele que entrega a lei. No imaginário judaico, Moisés é aquele que resgata o povo de Israel, que cria o povo de Israel. Em algumas tradições, Moisés é tratado em textos lá anteriores a Jesus como um ser quase que angelical. No judaísmo do tempo de Jesus, Moisés ele é o que interpreta a lei. Moisés é aquele que transmite a lei oral também. Moisés é quase um ser celestial. Moisés é quem funda Israel. Esse é o Moisés do imaginário judaico. Quando Jesus surge, Jesus está dentro desse imaginário judaico. Quando os textos do Novo Testamento são escritos, eles estão dentro desse imaginário judaico. Então, quando você chegar lá no capítulo 5 de Mateus, em que Jesus sobe no monte e fala, e ensina, Mateus está dizendo o seguinte, o verdadeiro Moisés chegou. Quando Jesus começa a interpretar a lei, ele está dizendo, quem realmente reconstrói ou constrói o verdadeiro Israel é Jesus. Qual é o verdadeiro Israel? É aquele que sai do Egito étnico? Não. O verdadeiro Israel é aquele que é criado por Jesus. E aí o que Jesus faz? Lê a lei e interpreta. É como se Jesus agora estivesse dando uma nova lei, ou a lei que realmente deveria ser considerada. Veja, para quem está lendo, a comunidade de Lucas, que está lendo o texto de Mateus, deixa eu tirar a internet aqui de outro lugar, porque dizem que travou. Creio que travou, talvez, lá mesmo, viu, Kenner? Porque não travou, não. Aí não. Então, quer dizer, quando você percebe esse imaginário, você consegue, de alguma maneira, entender de maneira mais profunda a mensagem do texto bíblico. Entendeu? Quer dizer, Jesus subir no monte e começar ali a reler a lei, é o que Lucas está nos dizendo, Mateus está nos dizendo o seguinte: quem é realmente digno de criar o povo de Deus? Moisés? Não, Jesus. Isso tem muito a ver com Paulo. Paulo vai dizer que nós somos o verdadeiro Israel, não é isso? Quer dizer, quem é o verdadeiro povo de Deus? Aquele que está dentro de um grupo étnico. Mateus e Paulo vão dizer, não. Aqueles que circuncidaram o coração, não é isso que Paulo diz? Quer dizer, aqueles que entenderam Jesus. Então, de certa forma, você entender o imaginário em torno de Moisés te ajuda a entender a profundidade do que Mateus está dizendo. Logo, você percebe que este conjunto de ideias, de imagens, são exatamente o caminho através do qual os textos do Novo Testamento e do Antigo também constroem sua mensagem, não é? Aí você diria assim, é interessante, porque os 4 evangelhos vão fazer isso de maneira diferente. Porque os 4 evangelhos estão preocupados em transmitir
uma mensagem sobre Jesus, estão preocupados em pregar sobre Jesus. E você entrando no imaginário dessa pregação, porque lá no tempo do Novo Testamento, eles estão dialogando à luz dos contratos de linguagem deles. Não é? O que é um contrato? Né? O contrato é o seguinte, eu e você, nós dois, eu e o Zé assinamos um contrato e nós temos responsabilidades contratuais. Não é? Eu tenho responsabilidade de uma parte nesse contrato, o Zé tem a responsabilidade de outra parte no mesmo contrato. Na linguagem é a mesma coisa. Quando nós comunicamos, nós criamos contratos. Eu falo coisas com as quais você tem contrato, ou seja, com as quais você lida, com aquilo que você entende. Isso aqui é um contrato de linguagem. Nós não ficamos toda hora explicando, ó, Zé, você sabe que quando eu digo isso, representa isso aqui, né? Eu não faço isso o tempo todo. Eu simplesmente converso, né? Porque eu pressuponho que o outro entenda. O Novo Testamento, como texto, está transmitindo. Quer dizer, Deus deseja transmitir algo para nós. E ele usa o quê? Usa exatamente os seres humanos em seus contratos de linguagem. Não poderia ser diferente. Quer dizer, não seria possível Deus desumanizar. Se Deus desumaniza e os tira desses contratos de linguagem, não teria nem comunicação naquela época. Ué. Então, quer dizer, a palavra de Deus, ela se dá através dessas práticas de linguagem. Por que é importante entendermos isso? É importante entendermos isso para que eu não torne o texto aquilo que ele não é. Ser fiel ao texto é ser fiel àquilo que ele é. E não aquilo que eu quero que ele seja. Ele é a palavra de Deus naquilo que ele é. Não é? Ele é a palavra de Deus naquilo que ele se propõe ser. E através dos caminhos que ele escolhe passar. E não aquilo que eu desejo hoje. Mas eu queria que a Bíblia falasse para além disso. Ora, você queria, mas Deus não. Quer dizer, não é o que você quer, não é verdade? Não é assim que a gente trata as coisas. Nós não nos submetemos ao caminho que Deus propõe. Por que então eu não me submeteria ao caminho que Ele escolhe para transmitir a sua palavra? Então, assim, isso é fidelidade, inclusive. Ser fiel ao texto bíblico é ser fiel ao caminho, é ser fiel aos caminhos que Deus escolhe. Né? Quer dizer, se você tem na Bíblia um conjunto de perspectivas, ideias do imaginário do mundo antigo, ora, eu preciso, a partir deles agora, entender a mensagem que Deus quer transmitir. Se eu não faço isso, eu me coloco no lugar de Deus, você entende? Você entende isso? Eu não estou no lugar de Deus aqui. Eu não quero exigir a Deus o caminho que ele deve seguir. Porque os caminhos dele são muito maiores do que os meus. Não é isso que Isaías diz? Eu quero ouvir a Deus. Eu quero aprender com ele. Eu quero entender os seus caminhos. Então, para isso, eu preciso considerar as coisas como são. Não como eu quero que elas sejam. O grande problema, às vezes, é que nós colocamos na nossa cabeça o que a Bíblia é, mas no fundo não é aquilo que realmente é. Entende? Aqui que está o grande problema. E de onde vem essas construções? Vem de uma história longa de trato com esse texto. Que sim, tem o seu lugar. Mas se nós temos a oportunidade de lê-la de forma mais saudável, então vamos fazer. Vamos tentar. É isso aí. Ken, isso que você coloca é muito, muito relevante. E o fato de nós, irmãos e irmãs, estarmos aqui numa escola bíblica, esse é o lugar dessa escola. É nós nos fortalecermos, nos capacitarmos para esse encontro. O texto que eu li em Hebreus fala que a palavra é viva. E ela é viva porque a palavra ela está dentro de uma história e faz história. Quando nós aqui estamos ouvindo o Kenner falar sobre isso, temos caminhado em todos esses aspectos do nosso contato com as Escrituras, é justamente para que a gente possa se encontrar com a revelação, com a palavra, e não nos confundirmos com o momento da história em que ela acontece.
Porque esse é um problema na nosso contato com as Escrituras. Às vezes, aqueles que, por exemplo, defendem que a relação correta com as Escrituras é o apego à literalidade do texto. Ora, à luz da própria natureza de qualquer texto, que evoca tudo isso que o Kenner falou na introdução, olha, ele se dá num momento histórico, ele se dá dentro de uma sociedade, ele tem um contrato, os pressupostos, né? A palavra, por isso a linguagem humana ela é viva. As palavras que usamos hoje têm significados diversos de como eram usadas 100 anos atrás, por causa desse contrato, por causa desse imaginário, por causa de uma realidade, uma série de coisas. Quando eu pego e leio um texto e eu penso que a literalidade dessa leitura que garante a sua compreensão, na verdade, eu não estou me encontrando com o texto, não estou encontrando com a mensagem. Eu estou, na verdade, impondo a minha visão, quer dizer, o meu imaginário, a uma afirmação que se deu no outro imaginário. E isso leva a um risco enorme de nós pressupormos um significado que lá não está. Que tipo de fruto isso traz para, por exemplo, nossa realidade religiosa? Surgem muitas coisas, como algumas proibições, especialmente no campo dos costumes, dos usos e das ideias sobre Deus, que infantilizam a nossa fé, que não deixam a gente numa relação responsável com a vida e com Deus ao mesmo tempo. É interessante isso. Quando a gente se equivoca, quando a gente comete esse equívoco na relação com o texto, o resultado imediato será imaturidade, infantilidade espiritual. Fernandinha postou uma frase assim: eu sou leigo, então eu corro muito risco, porque se alguém ensina errado, eu aprendo errado. Bem, isso aí acontece muito mesmo. Porém, o chamado nosso como cristãos é para um contato com as Escrituras que nos dê maturidade. Lembra na leitura de Atos lá? Diz que havia uma comunidade que ouvia a pregação, mas ia lá para a Escritura para ver se era assim mesmo. Quer dizer, esse é o nosso lugar. Quando nós, por exemplo, paramos e olhamos o texto bíblico, então tem uma questão de imaginário que está presente nele, você saber disso já abre para você janelas novas. Porque você pode se fazer perguntas. Você pode olhar assim, Paulo, diga. Não, pode falar depois. Você pode olhar, Paulo está dizendo isso, mas peraí, o que ele tinha em mente, assim, exatamente, o que essa palavra dele deve significar? É aí que entra esse espaço de contato com as Escrituras, que precisa estar um pouquinho para além de uma leitura apressada. E que você se senta por uma hora, você lê o texto, compara versões, busca recursos, faz perguntas a alguém que você confia, porque a sua caminhada espiritual precisa ser nutrida por isso, para que haja uma relação madura. E uma coisa também aqui, né, em termos metodológicos, né, a nossa aula, a nossa escola dominical, além de ser uma proposta para você ir e fazer, porque a pergunta da Fernanda é o seguinte: mas eu que não tenho todas as informações, também é um lugar de apresentação de conteúdo. Uhum. Aqui a gente está dizendo, você quer ler? Faz assim, assim, assim e assim. Mas também, tem essa informação sobre o texto, essa. Por isso que o trabalho é inesgotável. Cada texto desse ele está dialogando com um conjunto de ideias do seu tempo. Aí você diria, mas saber como fazer é ter o conteúdo para fazer? Não. Então, onde eu encontro esse conteúdo para fazer? Imagina, você tem o esqueleto aqui que nós estamos dando. Onde eu encontro a carne para encher esse conteúdo, né? Quando você fala do cabelo, que nós temos que olhar o imaginário. Aí eu olho lá sobre Moisés. Onde eu vou achar essas informações sobre Moisés? É aí que está a coisa. Primeiro passo, você tem que saber ou considerar que tem esse passo a fazer. Avaliar nos textos o seu conjunto de ideias. Agora, onde eu encontro esse conjunto de ideias para que eu entenda o texto? Aí você tem a escola dominical, você tem os encontros do domingo, você tem obras e comentários,
você tem simpósios e eventos que a sua igreja propõe. Você tem seminários. A nossa igreja tem um Instituto Bíblico. Quer dizer, e esse Instituto Bíblico tem um valor acessível para todo mundo. Você pode fazer. Quer dizer, é aí que entra uma coisa. Se você não se envolve com a tua comunidade, você também... Primeiro, você tem que acreditar na leitura bíblica que a sua comunidade faz. Perfeito. Entendeu? Não adianta você estar no lugar que você não acredita na leitura bíblica que a comunidade faz. Kenneth, deixa eu explorar essa afirmação sua um pouquinho aqui. Segura aí para você não perder seu fio da meada, para você retomar. O Kenneth fez uma afirmação aqui que eu reputo assim, de grande importância. A confiança na leitura bíblica que a sua comunidade faz. E é isso mesmo, porque as comunidades de fé fazem leituras bíblicas distintas. O que não significa que cada uma faz uma completamente diferente da outra. Há comunidades de fé que se aproximam nessa leitura e há comunidades de fé que se distanciam nessa leitura. Então, é importante você confiar nessa leitura, mas não apenas confiar cegamente. Ah, tá, não, então eu vou fechar. Não. Por que nós, na nossa comunidade de fé, nós trazemos para a nossa escola bíblica esse tipo de conversa? Para que você, confiando na leitura bíblica que essa comunidade faz, você possa comprová-la por si mesmo. Você tem recursos para criticar essa leitura bíblica. Porque quanto mais a nossa conversa primária foi, quanto mais saudável e madura for a leitura bíblica de uma comunidade, mais essa comunidade será uma comunidade que expressará a presença, a graça, a misericórdia de Deus na sociedade. Irmãos e irmãs, é isso que nós queremos. É essa a nossa busca de fé. Né? Nós somos cristãos. Nós tivemos uma experiência de alcance com a graça de Jesus. E temos um caminho em que a Bíblia tem um lugar fundamental. E eu preciso, então, me relacionar com ela, crescer, amadurecer, para eu cumprir. Nós temos pressupostos de fé. Por exemplo, Deus tem propósitos, Deus tem um chamado para nós, Deus nos deu dons. Nesse momento da história, o que está acontecendo no mundo, qual é a voz da igreja? Qual o lugar da igreja? Nesse momento que acontece no nosso país, qual é a voz da igreja? Qual é o papel da igreja? Essa é a nossa missão de fé. A nossa missão de fé não se conclui quando a gente vai lá no templo, e agora nem está podendo ir, né? Quando a gente realiza o nosso culto, prega a nossa mensagem. Ontem eu estava aqui na porta de casa, aqui, né, fazendo a caminhada com o cachorrinho aqui de casa, e pensando nisso. Como é que normalmente a gente tem vivido a nossa fé? Se a experiência do culto é a mesma experiência, por exemplo, de alguém que vai a um restaurante ou uma academia, ou vai fazer alguma coisa para buscar uma satisfação de uma necessidade e ponto. Ou se essa experiência, a experiência que compõe, na verdade, algo maior que a minha vivência com Deus e a minha ocupação de viver os propósitos de Deus. Gosto muito do Atos, capítulo 13, 36, quando Paulo, no seu testemunho de fé, fala de Davi e diz, porque Davi viveu os propósitos de Deus para a sua geração. Irmãos e irmãs, depende da nossa leitura bíblica. Senão nós não viveremos os propósitos de Deus para a nossa geração. E quando falamos em acreditar ainda nessa leitura que a igreja, que a comunidade onde eu estou faz da Bíblia, não é acreditar e aceitar os resultados das leituras todas. Quer dizer, é possível que o Zé, eu, outro qualquer um aqui, faça uma leitura de algum texto aqui a colar que você não tenha tanta, você não concorde tanto. Mas os pressupostos da leitura bíblica que nós temos. Ou seja, como a Bíblia é tratada, ou seja, você primeiro então precisa acreditar em como a Bíblia é tratada nessa comunidade que você está. Por exemplo, se você está numa comunidade que acredita que a leitura bíblica tem que ser uma leitura para alcançar na Bíblia projetos de prosperidade pessoal, se você acredita nisso, então se envolva lá, aprenda sobre isso, mergulhe nisso, esteja presente, contribua. Agora, se você não acredita nesse tipo de perspectiva, você não pode estar ali. Quer dizer, então, é nesse tipo que eu estou dizendo. Eu e o Zé estamos aqui falando. Você precisa acreditar
neste projeto de leitura que a Bíblia, que a nossa igreja crê que a nossa leitura bíblica tem que ser feita a partir da vida. Que a nossa leitura bíblica tem que criar autonomia, tem que criar maturidade, pouca dependência por exemplo, do pastor, da figura pastoral. Tem que ser uma leitura que considere, por exemplo, as pesquisas acadêmicas também, não demoniza a ciência, pelo contrário, tem como instrumento de Deus para nos ajudar. Essa é a perspectiva bíblica que nós temos. Então, se você acredita nisso, se você acha que isso aí realmente é libertador, que isso está mais próximo do Evangelho, uma leitura bíblica que produza presença social relevante, que tem uma postura diante dos dilemas da vida, uma postura transformadora. A nossa leitura bíblica, a leitura bíblica da nossa igreja, por exemplo, gerou a escolha de ter um projeto social que cuide de crianças. A igreja poderia ter investido em várias coisas. Poderia ter investido, por exemplo, num centro para treinamento de liderança. Poderia ter investido num lugar para fazer um culto, num templo maior para ter 2, 3 cultos. Poderia ter investido em comprar um canal de TV. Poderia ter investido em comprar um canal de rádio para poder estar mais presente. Mas escolheu o quê? Escolheu tirar parte da sua renda e parte da sua entrada para manter um projeto social num bairro que não é o bairro onde a igreja está. Por que isso? Aqui está o projeto de leitura bíblica. Então, aí quando você acredita nisso, você investe. Entendeu? Você investe tempo, investe presença, investe aprendizado, investe dinheiro. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Quer dizer, aí você vai tendo acesso a esse conteúdo, você vai sendo educado. Uhum. A igreja, os primeiros protestantes pregavam, sabe como? Com gola clerical e com aquela roupa. Aquilo não é coisa de padre, aquilo é sinônimo de educador. Os pastores eram educadores. Nós continuamos sendo educadores, só que agora de terno e gravata. E na nossa igreja, nem disso. Quer dizer, então você saiba, você vai sendo educado e educada no lugar onde você está. Então, se você é uma pessoa, eu sou da Igreja Batista Praia do Canto, você diz, mas você não se envolve, você não participa, você não produz, você não propõe se acrescentar. No fundo, ou você não acredita muito profundamente no projeto de leitura que a igreja tem, ou acredita, mas não percebeu a importância disso. Uhum. Então, é nesse sentido mesmo. Quer dizer, aí onde eu vou encontrar esse conteúdo? No envolvimento. Quer ver? Teve um ano aí que foi feito na nossa igreja um encontro de dons, né, de vocacional, não foi isso? Quer dizer, teve o Congresso Miqueias, Encontro Evangelho e Justiça. Quer dizer, isso representa, de alguma maneira, sons da praia, que pensa a música popular, pensa a música a partir da brasilidade para o Evangelho. Quer dizer, isso aqui, gente, é a leitura bíblica que a igreja tem. Então, se você está aí envolvido, os pequenos grupos, você está entendendo? Os projetos sociais, de alguma forma, todos esses espaços são espaços de formação bíblica. Então, envolver-se neles é acessar esse conteúdo. É acessar esse conteúdo para ler a Bíblia. Então, a pergunta é, e onde que eu consigo esse conteúdo? Se envolver na comunidade, é isso. A experiência de fé que envolve tudo isso que a gente está falando, que o eixo está sendo a leitura bíblica, né? Ele é determinante, para tudo. Ele pressupõe um Deus. Um projeto de leitura pressupõe um Deus que inspira essa leitura. Há um pouco de complexidade nessa visão, mas ela é importante. Porque nós partimos do pressuposto, quer dizer, claramente, nós somos alcançados pela graça e pela graça somos guardados por Deus. E amadurecer é ter clareza de Deus, clareza de nós e clareza da vida. Tudo isso compõe um projeto de leitura. E o que a gente faz ao falar sobre gênero literário, sobre imaginário, sobre tudo, nós estamos abrindo uma certa cortina que mostra por trás daquilo que você recebe quando, por exemplo,
alguém assume um lugar de ensino, abre o texto bíblico e começa a pregar. E ele vai fazer afirmações o tempo todo. Tudo isso vai demonstrar esse conjunto de realidades que estão por trás. Como é que ele compreende todo o imaginário das Escrituras, como é que ele percebe ou não, né, o gênero que está ali presente no texto que ele está lendo. Um exemplo simples para colocar a questão do gênero, por exemplo, em tópico agora. Quando a gente abre o livro dos Salmos, que está lá classificado facilmente na nossa Bíblia como um texto poético, claro fica que o que mais importa numa leitura daquele texto será perceber o coração do salmista, perceber como é que ele está se relacionando com o que acontece ao seu redor. A sua angústia, o seu sofrimento, que fará terá muito mais encontro com a palavra, essa percepção, do que se você, por exemplo, pegar cada palavra que ele usa e tentar descobrir qual o sentido gramatical dessa palavra. Porque num texto poético, a relação com a palavra é diferente. Né? Quando você estuda a carta aos Romanos, que Paulo vai usar vários termos, inclusive jurídicos, ele está discutindo a fé, a salvação, aí faz todo sentido a palavra que ele vai usar. Que palavra ele usa para perdão, para remissão, para expiação? Aí o sentido gramatical do texto é fundamental. Então, e tudo isso a gente discerne a partir dessa percepção que tão somente se localiza no modo como a gente se relaciona com um texto, seja ele qual for. E a Bíblia é um texto. Né? Ela foi conversa antes de ser texto, ela foi fato antes de ser texto, mas ela se tornou texto. E como texto ela vai trazer tudo isso que a gente tem mastigado aqui. Tem o imaginário. E de certa forma, Miguel, isso representa a maneira como a Bíblia é lida na nossa comunidade. Isso. Quer dizer, nós encaramos a Bíblia também como um texto que precisa ser lido e percebido em como ele se constitui. Todo texto é constituído por uma razão, a partir de um lugar, considerando esse ambiente. Por exemplo, Jesus conta a parábola, uma das poucas que ele conta e interpreta, né, a parábola do semeador. Se você ler essa parábola, ele coloca ali um semeador que não combina em nada com as semeaduras atuais. Porque o semeador joga semente ao léu. Aí você precisa entender que no tempo de Jesus, a semeadura era feita exatamente daquela forma. Para aqueles que ouviram, havia uma harmonia completamente na narrativa de Jesus. Mas uma leitura hoje, estranha, como é que é? Ele saiu jogando semente assim, ao léu, e uma caiu em tal lugar, a culpa de não ter germinado é dele. Não é da semente ou da terra. É dele que jogou a semente, eu não devia jogar. Pois é, mas se você lê esse texto a partir do seu atual imaginário, do seu pressuposto de hoje, onde a agricultura tem outro tipo de procedimento. Né? Então, isso é muito importante para que a gente tenha um contato com o texto. Pronto. Então, isso tudo aqui serve mesmo para ajudar nesse processo de compreensão do imaginário do texto. E por que disso? E mais, claro que nem todos terão acesso ao conteúdo que vai te ajudar a entender os imaginários do texto. Por isso, você tem que se envolver nos espaços onde isso é feito. Entendeu? É igual, eu quero ser médico, mas não ando nos corredores dos hospitais. É complicado, né? Eu lembro que eu fiz o seminário onde eu estudei, eu morava no seminário. E o ambiente do seminário já era um lugar que me ajudava a aprender coisas sobre pastoral, teologia, etc. Você está entendendo? É isso. É aí o lugar da comunidade. O ambiente da comunidade educa. Uhum. Para bem ou para mal. Exatamente. Para bem ou para mal. O Kenner, e o Edmilson colocou uma pergunta: que material a gente pode usar? Eu começaria falando o seguinte, sabe? O material mais importante nessa relação é o tipo de mentalidade que a gente adota na vida. Isso é muito importante. É isso aí.
É o tipo de coração. Porque é possível que alguém tenha acesso a todas as ferramentas e materiais e faça uma leitura completamente distante de muitas coisas que nós estamos falando aqui. O que é, na minha percepção, uma mentalidade adequada para a relação com as Escrituras? A nossa mentalidade, a nossa postura mental, o nosso coração, precisa ser aquele coração que não tem medo de decepcionar-se, não tem medo da dúvida, não tem medo das perguntas. É alguém que está sentado e aberto a considerar, a ver por outros ângulos, porque nós estamos falando de realidades espirituais. Eu gosto muito da experiência aqui, né, do Pedro com Jesus, quando Pedro dá a resposta certa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e no momento seguinte, ele confunde toda a história, quando ele vai dizer para Jesus que Jesus não tinha nada que ser crucificado. Olha, essa é a ilustração nossa, por isso que a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade que alterna certeza e dúvida, confiança e desconfiança. Eu já entendi. Aí eu pergunto, eu entendi mesmo? É isso mesmo? E aí, esse é o coração temente que pode estar debaixo da influência, olhar com novos olhos, perceber como essa nossa mente cartesiana, científica, que a gente acha, não, eu quero ter a certeza da certeza da certeza última. Como é que eu vou garantir? Olha, o encontro com Deus, ele é sempre, sempre, sempre revelador e instigante, sempre. O encontro com as Escrituras é sempre, ao mesmo tempo que empolgante, decepcionante. E tanto a empolgação quanto a decepção promovem crescimento quando ele é com Deus. Então, a coisa mais importante, irmãos e irmãs, é o nosso coração, a nossa mente. Que mente é essa? Né? Há pessoas que se incomodam quando, por exemplo, quem ensina as Escrituras não é taxativo. É assim ou é assado. Ora, essa taxatividade é justamente uma agressão às Escrituras. Por isso que, ao ler as Escrituras, a gente faz conjecturas. A gente deixa o espaço aberto. E a gente clama, Espírito de Deus, vem aqui frutificar. É um caminhar, sabe? A gente vai abandonando lugares e alcançando outros lugares. O nosso coração é muito, muito, muito importante. Por isso, quanto mais a gente vai mergulhar, tanto mais a atitude é temerosa. Meu Deus, eu entendi mesmo? É isso mesmo? Vai lá. E deixa eu falar uma coisa. Existem, e falo isso com todo o temor e tremor do mundo, existem muitos líderes que o coração ainda não é convertido e estão ensinando Bíblia para o povo. Como você identificar se a interpretação do texto bíblico é compatível com o coração convertido? Quando essa interpretação não for autoritária, estiver aberta ao diálogo e promover vida, justiça e liberdade. A profecia diz que, lá em 1 Coríntios, que serve para exortar, consolar, não é? E edificar. Edificar, aí você tem aqui os 3 pontos para analisar uma interpretação bíblica com coerência. Essa interpretação bíblica, ela edifica. Edificar no quê? Mateus diz, edificar em Jesus. Ele é o lugar onde se deve edificar. Edificar como? Promovendo o caráter de Cristo nessa leitura. E qual é o caráter de Cristo na leitura? Tem a ver com misericórdia, com perdão, tem a ver com solidariedade, tem a ver com santidade, tem a ver com crítica profunda a qualquer tipo de projeto de violência, de desumanização. Quer dizer, se a leitura bíblica não gerar isso, é uma leitura que me parece de um coração que precisa se converter a isso que o Zé falou. Se não exortar, quer dizer, o que é exortar? Exortar não é punir, condenar. Exortar é levantar quem caiu. Exortar é ajudar quem está caído que ele volte ao caminho. Isso é exortar. E consolar. Consolar em que sentido? Fazer com que as pessoas, de alguma maneira, acreditem, esperanciem, se sintam corajosas a continuar. Uhum. E que alivia a carga, e não o contrário. Então,
Qualquer leitura bíblica, por exemplo, que gera punição, humilhação, exploração e falta de sentido de justiça, falta de escândalo diante da injustiça, essa leitura me parece que é uma leitura de um coração que não está preparado para ler o texto bíblico. E às vezes esse tipo de leitura é feita por ensinadores, por aqueles que estão para ensinar. É por isso que por isso que nós temos que ter o discernimento, etc. Tem que avaliar em que caminho você está e tal. Aqui está o coração, aqui está talvez os frutos de um coração que está preparado para ler o texto bíblico. E Jesus fez isso, sabe, irmãos e irmãs? Quando Jesus pega no Sermão do Monte as Escrituras, porque o que ele faz ele vai reler as Escrituras no Sermão do Monte. Conforme o Mateus registra do capítulo 5 a 7, ele vai lá, pega o texto da lei e relê esse texto. E ele dá vida a esse texto, coisa que, com o tempo, esse texto passou a gerar morte. Com o tempo, o sábado ficou valendo mais do que as pessoas, os ritos de purificação ficaram valendo mais do que o coração. Então, veja, o texto bíblico, ele não pode nos divorciar da vida. O texto bíblico tem que nos enviar corajosamente para a vida, para interpretar essa vida e lidar com a vida. Por isso que o resultado o final dessa caminhada com Deus, a partir do encontro com Ele no texto bíblico, dessa forma, será sempre um ser humano mais refinado. Quer dizer, a Bíblia não se propõe a produzir anjos. Você não será um anjo nunca. Né? O que ela se propõe, como texto que revela Deus, é tornar-nos, cada um de nós, os seres humanos que Deus pretendeu que fôssemos. E isso interfere em toda a nossa compreensão sobre, por exemplo, salvação, santidade. Tudo isso passa a ter uma perspectiva diferente. Né? Do contrário, por exemplo, muito comumente, a gente vai falar de salvação ou de santidade e a pessoa vai entender que a gente está falando de uma separação da vida, uma santidade se classifica ou se define por não faz, não faz, não faz, não faz. E talvez muito pouco de ser. Você é assim, é amável, é cuidadoso, é paciente, é uma série de coisas, por exemplo, que está lá no fruto do Espírito. Capítulo 5 de Gálatas, versos 22 e 23, fala o fruto do Espírito é isso aqui. Então ele fala alegria, paz. Então, o que é uma pessoa santificada? Ela é cheia do amor, da alegria, ela é pacificadora, ela tem um conjunto de realidades que a envolve e que estão diretamente relacionadas com o modo como eu vivo a vida. Né? Então, quando nós conversávamos esses dias a respeito desse nosso momento aí, Kenneth, a gente concluía assim, nós precisamos verdadeiramente de sermos uma igreja que auxilia uma leitura bíblica saudável. Porque você, meu irmão, minha irmã, você não será o cristão que precisa ser unicamente a partir desses 60 minutos que nós estamos tendo aqui, e muito menos os 60 minutos que vamos ter hoje à noite, por exemplo, ou dos momentos que temos nesses encontros. Esses encontros eles são riquíssimos, eles podem ajudar muito, mas olhe para a sua leitura bíblica, aprenda a ler as suas escrituras, sente-se com a janela da vida diante de você. Não busque o lugar da pacificação do seu coração no sentido de, está aqui a verdade que agora eu vou proteger. Não, busque encontro com a vida, inquietação, ouvir Deus. Clame por isso e meça a sua compreensão a partir do tipo de ser humano que você está se tornando. Quando você se relaciona com outro, quando você vê aquele com quem você não concorda, quando você vê a violência, você consegue ler isso? Você consegue se posicionar? Os projetos que você a eles se unem, eles são, de fato, coerentes com o Deus que se revela nas Escrituras? Irmãos, esse é o nosso lugar. Esse é o nosso chamado. Que as Escrituras produzam esse tipo de vida em nós.
que elas produzam esse tipo de atitude existencial. Porque essa é a ideia. Quando nós lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, que penetra, divide, discerne, como nós lemos, é com esse fim. É para esse lugar. Isso aí. Então, eu acho que tudo isso, de alguma forma, aí depois você tem outros instrumentos. Você pode... Existem comentários bíblicos, existem livros que trabalham certas obras do texto bíblico. Eu escrevi um livro sobre o Apocalipse de João. Aí você quer entender melhor o Apocalipse. O livro pode te ajudar. Um comentário bíblico. Existem comentários, muitos comentários no mercado. Você pode ter sobre biblioteca. De alguma maneira, o cristão, né, aquele que trabalha com texto, ele precisa arrumar meios também para que ele entenda melhor a sua Bíblia. Isso é piedade. Entenda melhor a Bíblia que tem. Você tem acesso à internet? Claro que nós vivemos num país que nem todo mundo tem condições de comprar livros. Nós vivemos num país que nem todo mundo tem condições de ter internet. Que não é o caso, talvez, da maioria das pessoas que estão na nossa comunidade. Então, assim, há uma série de fontes que você pode aí acessar também. Você indicou um livro importantíssimo, Entendes o que Lês? Isso, nós indicamos. Fácil, não é caro. Deve ter PDF dele. Eu acho que tem PDF também. Tem PDF. Por favor, leia esse livro. Entendes o que Lês? Ele é um ponto de partida muito importante para toda essa nossa conversa aqui. Muito importante. Então, assim, vamos dar uns exemplos agora um pouco mais claros também sobre o imaginário. Nós falamos de Moisés. Vocês viram aí o imaginário de Moisés e tal. E isso, além disso, saber desses imaginários, Zé, também ajuda a você responder algumas críticas rasas que se fazem à Bíblia. Por exemplo, essas ideias aí são ideias que não têm importância mais. Nós entendemos que são ideias do tempo de Paulo, de etc. Estão no imaginário. Mas é a partir desta argumentação que a gente tira os princípios para a gente hoje. Quer dizer, mostrar que a Bíblia tem... alguém criticar o texto bíblico porque encontra nele os imaginários, para nós hoje não tem qualquer sentido. Porque não poderia ser de outro jeito. A Bíblia não é palavra de Deus porque elimina o lugar dos imaginários do seu tempo. Não é por isso. Ela é palavra de Deus porque a partir deles, Deus fala conosco. E até encontrar questões na Bíblia que tem hoje um contraponto científico que nega aquilo. Porque foi escrito num tempo em que o conhecimento científico era de outra ordem. Então, você vai encontrar alguma referência que vai falar, por exemplo, na relação do Sol e a Terra é centro e o Sol é que gira. Mas é claro, do tempo em que foi escrito, é essa a realidade. A proposta da Bíblia não é a exatidão científica. Então, essas percepções muito pequenas, muito simples, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Porque, né, eu creio que, em termos de imaginário, a gente pode dar por concluído, a gente pode abrir o capítulo do nosso próximo encontro, abraçando a questão do gênero, que eu acho importantíssima também. Aliás, o que não é importante nisso tudo aqui, né? Porque são os passos que nós estamos seguindo, né? Contexto. Agora, literário, social e cultural, né? Literário, social e imaginários. Fizemos isso. Aí o que eu faço agora? Tem que olhar o gênero. Isso. E depois de olhar o gênero, eu preciso olhar as palavras difíceis que esse texto tem, as palavras que esse texto tem. E, por sua vez, perguntar o que isso tudo que eu percebi que isso tem a ver comigo. Quais são as questões da minha vida em que essas informações todas podem dialogar, com as quais pode dialogar. Gente, domingo que vem, às 10, estaremos aqui de volta. Deus abençoe você. Kênia, muito bom, obrigado. Deus te dê um bom abraço a todos vocês. Estaremos à noite juntos, se Deus quiser. Um abraço, até mais. Um abraço carinhoso a todo mundo.